Bom, hoje nós gostaríamos de fazer uma reflexão aqui no grupo, nós estamos reunidos, em João capítulo 13, o versículo 34 e 35. João capítulo 13, 34 e 35. Esse é um texto que nós, 2 quarta-feiras passadas, nós falamos a respeito da lavagem dos pés. E que Jesus nos ensinou ali algumas verdades. E terminando esse pensamento, ele faz a seguinte consideração. Versículo 34. Novo mandamento vos dou. Vou repetir. Novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Que texto que é mesmo? João, capítulo 13, versículo 34 e 35. O tema que eu quero trabalhar é não sabemos amar como convém. E por que nós não sabemos amar como convém? Porque o homem, desde o princípio da criação, ele passou a escolher o que ele quer ser e o que ele quer fazer, independente de Deus, sem ter a comunhão com Deus. E o que ele faz? Ele perdeu, de alguma maneira, esse processo da comunhão, mas ele também teve ofuscado a sua forma de ser. E aí ele começou a fazer a sua vida independente da de Deus, criando um mundo paralelo, e a gente percebe que esse é um dos primeiros pontos que faz com que o homem não consiga mais amar como convém. O homem foi feito com amor, em amor, para o amor e para vivenciar o amor. Deus assim o fez. Então, por que ele não consegue, então, amar? Porque nós já vimos que ele quer ser e fazer, e ele perdeu a convicção de quem ele é. Ele não sabe mais quem ele é, por causa do afastamento que ele teve de Deus. Segundo ponto, porque nós não sabemos amar como devemos, como convém. Porque o homem formado à imagem e à semelhança de Deus, presta atenção, isso aqui é muito importante. O homem foi formado semelhante a Deus. E ele era para expressar visivelmente com esse corpo a imagem de Deus, do homem interior e espiritual que ele é. Como ele é um ser espiritual, ele deveria expressar através desse corpo Deus. Mas o mal fez com que ele vivesse como ele bem entende. Até hoje tem pessoas querendo viver do jeito que ela bem entende e fazer o que ela bem quer. Porque não entendeu a origem dele, divina, formado por Deus, semelhante a Deus, com a imagem de Deus a ser refletida. Imagem é que é refletido. Mas o ser é semelhante a Deus, porque ele é um ser espiritual. E ele perdendo isso, o que acontece? Na realidade, ele se torna uma pessoa agora que, vivendo como ele quer, ele procura fazer para ser. Desde que o mal encontrou com ele, o que ele faz? Ele disse para ele o seguinte: se você comer é ter comunhão. Se você comer, você vai ser. Se você fizer, você vai ser. Aí entrou o contexto que nós conhecemos da religião. Porque o homem, sendo um ser espiritual, tendo uma origem em Deus, tendo uma natureza santa e tendo um propósito de viver em comunhão com Deus, como parte de uma família, que é o que Deus queria, ele perdendo isso, então agora o homem, por causa do pecado, ele perde essas condições de origem, natureza e propósito. E ele começa a viver uma vida independente de Deus. E por que então nós não sabemos amar como convém? Pergunta permanece. Porque a Bíblia no Antigo Testamento, você vai ler lá em Levítico capítulo 19 e 18, versículo 18, bem como também no Novo Testamento, você vai encontrar em Mateus 19, recomendando que agora o homem deve amar o próximo como a si mesmo. O que significa esse amar o próximo como a si mesmo? Será que a gente consegue amar o próximo como a gente ama a gente mesmo?
A pergunta que nós podemos refletir aqui é: será que realmente a gente se ama? Será que todos se amam como que Deus gostaria lá no princípio? Será que nós temos essa condição de amar como Deus tinha proposto? Por isso que nós vamos encontrar que quando Jesus fala a respeito de amar o próximo como a si mesmo, e ele vem no Novo Testamento e ele faz algo que é muito importante. Ele resume toda a lei e todos os mandamentos num ponto que é o mandamento principal. Aí você vai perguntar, qual o mandamento principal? Ouve, ó Israel. O mandamento principal é: ouve, ó Israel. Se Israel não ouvir que Deus é o único, não adianta falar para ele amar o próximo, porque ele nunca vai entender a origem. Então presta atenção, o Antigo Testamento via Deus como Deus. Só em Jesus Cristo é que nós conhecemos Deus como Pai. No Antigo Testamento a gente vê tudo quanto ao poder de Deus capaz de fazer. É o poder de Deus fazendo. Mas agora a gente conhece o amor de Deus se realizando segundo a sua vontade, por uma família. Então só a partir de Jesus Cristo que nós temos um filtro para poder revelar realmente aquilo que nós tínhamos como uma imagem a ser refletida com esse corpo, nós deixamos de refletir. E começamos a refletir a imagem pela imagem. E procuramos nos manter com a imagem que nós temos e não refletir o homem interior que nós somos. Homens espirituais. Então o homem procura fazer para ser. É o que o mal mandou ele fazer. Ele falou, faça, porque no dia que você fizer, no dia que você tiver comunhão com uma outra realidade que não é Deus, então você será. Fique independente de Deus. Pois aqui está o cumprimento da lei. Então Jesus, falando sobre isso, ele falou, o mandamento principal é: ouve, ó Israel. Eu diria assim, o mandamento principal hoje é: ouve, ó igreja. Se ela não ouvir que há um único Deus, e sendo o único Criador de todas as coisas, então nós vamos ter um problema seríssimo de amar o outro, que nós chamamos de próximo. Quando fala amar o próximo com a si mesmo, a gente tenta, veja a palavra, tenta, procura, tenta amar, e não consegue. Pior ainda se falar, ama o teu inimigo, aí que a coisa fica muito mais complexa. Por isso, a pergunta continua: por que não sabemos amar como convém? Porque tem alguma coisa que está nos mostrando que está fora de algum propósito, está fora da vontade de Deus. Aí Jesus vem e fala, o cumprimento da lei é amar o próximo como a si mesmo. Aí a gente pega o sentido errado dessa informação. Jesus não estava falando para a gente amar o outro como a gente ama a gente mesmo. A gente entende isso, porque muita informação existe. Mas o que está faltando é a revelação dessa informação. O que está faltando é o sentido dessa informação. Então a pessoa lê a palavra e acha que amar o outro como a si mesmo, ele vai fazer segundo aquilo que ele sente por ele mesmo, achando que assim ele está cumprindo o propósito. Não. Vocês vão perceber que Jesus fala, você deve amar a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro. E falei o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Aí, Mateus 22, 39, diz o seguinte, e desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. E esses dois mandamentos resumidos de toda a lei, fala que é acima de qualquer holocausto e sacrifício. Ele está se referindo ao contexto da lei que foi dada. Mas não é isso que Jesus veio trazer. Ele falou, novo mandamento vos dou. E João também fala no seu evangelho e também na sua carta, um novo mandamento, que é o amor que já foi dado desde o princípio. Que amor que foi dado desde o princípio? O amor ágape, de ter a comunhão com Deus. E as pessoas não entendendo a comunhão com Deus e apenas a relação com Deus, ele acaba vivendo um amor porque ele foi feito para amar. Ele acaba vivendo um amor que não é o amor que Deus propôs. Por isso fica a pergunta. E
E continua a mesma pergunta. Por que nós temos dificuldade de alcançar esse amor que Deus quer? E que Jesus pede para a gente amar? Porque a gente vai tendo até mesmo informações bíblicas. E veja, Romanos 13:8 diz, Paulo fala que quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então, você cumpriu a lei. Aí eu pergunto, e a graça? E a segunda milha? E amar o inimigo? Como é que você consegue amar o inimigo? Amando a você mesmo. Então, cabe aqui a reflexão. Por isso que eu quero fazer uma reflexão nessa manhã, inclusive com o nosso grupo aqui, fazer uma reflexão. Então, se a lei se cumpre num só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo, Romanos 13, 9 e 10, e a lei régia, resumida, está lá em Tiago 2,8. Mas não é o amor ágape isso. Não é o amor que Jesus está se referindo aqui em João capítulo 13. E que depois ele vai referir isso em João capítulo 15. E veja que quando ele usa a metáfora lá em João capítulo 15, ele está falando do pai como agricultor, dele como a videira verdadeira, e nós em comunhão com ele e com o pai. Se não tiver comunhão, não vai ter esse amor ágape. E nunca vai chegar esse amor ágape. Por isso cabe essa reflexão. Jesus, antes de ir embora, depois de ressuscitado, ele encontra com Pedro e faz uma pergunta para Pedro. Ele falou, você ama, me agapa? Você me ama com o amor de Deus ou você apenas me ama? Pergunta que ele fez para Pedro. Aí Pedro falou que ele amava. E verdadeiramente Pedro amava Jesus. Sim, eu te amo. Só que ele usou uma palavra que não é o amor ágape, que Jesus pediu para ele. Você me ágape, Pedro? Ele disse, eu te filio. Ele está usando um outro tipo de amor. Então nós temos muita forma de amor que não é o amor que Jesus está se referindo. E muitas vezes nós queremos amar o outro como a gente se ama. Misericórdia. Se eu amar o outro como eu me amo, tem muita coisa que eu vou fazer para o outro que eu acho que eu gosto e que ele vai odiar. E tem muita coisa que ele quer que eu faça que eu não vou fazer. E eu é que vou odiar ele. Então acaba criando ódio e não amor, porque o referencial não é mais o amor de Deus, é o amor meu. Mas Jesus não deu isso. Ele fez uma seguinte consideração. E a pessoa lê amar o outro como ama a si mesmo, a gente fala, é assim que eu amo, porque eu amo desse jeito, é desse jeito que eu amo, então cumpriu o propósito. Não cumpriu, Jesus não falou para fazer isso. Veja como ele diz aqui. A lei régia resumida em Tiago 2,8 diz exatamente esse mesmo contexto. E ele fala assim, mas não é esse amor que você ama o outro, que é o amor que Deus mandou a gente se amar uns aos outros. Porque esse amor não é o ágape. Que Jesus se refere ao perguntar para Pedro, você me agapa, Pedro? Ele falou assim, eu te filio. Até que Pedro compreendeu, porque Jesus, na terceira vez, ele não falou a palavra, você me ágape, agapau. Ele falou, então você me filia. Aí Pedro entendeu que o amor que ele estava amando Jesus não correspondia ao que Jesus estava perguntando. E até hoje as pessoas não estão amando de forma que convém, exatamente porque não entendeu o que Jesus pediu e nem o que ele falou. Porque interpreta religiosamente esse amor de amar o outro como ama a si mesmo. Como um homem é um ser espiritual, como eu já falei, formado com amor, em amor, por amor e para amar, ele vai expressar o amor de várias maneiras. Veja bem, a gente fala amor na língua portuguesa como se fosse para tudo. A gente fala, eu amo, aí você fala assim, você ama o quê? Fala, eu amo o meu cachorro, eu amo a comida, eu amo essa casa, eu amo o meu carro. A palavra amor é muito pobre na língua portuguesa, paupérrima na língua portuguesa. Mas o amor você vai amar, não tem como você não amar, porque você é um ser espiritual. Não tem como você não adorar alguém. Se você não adorar o único Deus, ouve ao Israel, ouve à igreja, um único Deus, você também não vai ter como fazer isso. E olha como é interessante. Jesus, ele veio para revelar exatamente não mais o Deus, mas o Pai. Porque ele veio trazer a imagem do invisível. Jesus, homem, veio trazer a imagem do invisível, que é quem? Deus.
Ele falou, a imagem do invisível Deus agora está sendo revelada. Então a gente pode amar a si mesmo, que os gregos chamam filautia. Então os gregos deram vários nomes que são interessantes. Então, se eu amo a mim mesmo, é filautia, é o amor a mim mesmo. Segundo, eu posso amar aquilo que me dá prazer, mas sem compromisso nenhum. É chamado amor ludos. É aquele amor lúdico, de brincadeira, tipo infantil. Eu amo por amar, por prazer. É brincadeirinha. É um flertezinho, é uma dança. Eu amo dançar. O compromisso, então, vai amar o compromisso assumido de forma prática obrigatória. Tem muitos casamentos que ficam numa parte obrigatória, prática, chamado o quê? Pragma. Que amor pragma é esse? É um amor chamado prático por obrigação. Tem muita gente que vive esse amor, mas não é o ágape. Podemos também desejar ardentemente ter, ser, possuir coisas, pessoas para si, para mim mesmo, para você mesmo, com paixão, interesseira, interessada, apaixonadamente, platonicamente ou não, que é o amor eros. Podemos ainda amar de forma amiga, fraterna, como irmão. É o que Pedro falou para Jesus. Eu filio o Senhor. Meu amor é filial, ou filho, ou fraterno, de amigo. E ainda nós podemos amar de forma fraterna e paterna, chamada storge. Olha quanto tipo de amor que os gregos deram para a gente entender essa palavra de uma maneira mais plena. Olha que maravilha isso. Mas não consegue amar como convém. Por que não consegue amar como convém? É porque não entendeu o que Jesus está trazendo para nós. A gente quer amar como a lei mandou no Antigo Testamento. Então a gente não consegue amar de forma desinteressada. A gente pergunta, então por que a gente não ama de forma desinteressada? Porque com exceção do amor ágape, presta atenção agora, eu dei vários tipos. Com exceção do amor ágape, os demais tipos de amor que eu falei, filautia, pragma, todos eles, até chegar no filia, todos esses, até o filia, com exceção do ágape, eles se encontram na relação nossa, conosco mesmo, filautia, com os demais, ludos, pragma, eros, filia, storge, é uma relação com o outro. O único, presta atenção, o único amor que nos convém e que Deus quer e que Jesus pede é o ágape, porque é o único que existe em função da comunhão. E o homem perdeu o que lá no começo, quando ele comeu da árvore? Ele perdeu a comunhão. E o que Deus está em Cristo Jesus fazendo? Restabelecendo a comunhão em Cristo Jesus. Por isso que nós vamos encontrar que esse amor chamado ágape, ele só acontece no nível de casamento. O ágape é necessário e é fundamental uma aliança. E nós temos essa aliança agora em Cristo Jesus. Uma aliança eterna para compor uma família. E por que não acontece isso? É porque nós não temos comunhão. A gente só tem relacionamento com Cristo, relacionamento com Deus, relacionamento com os irmãos, relacionamento até na família. Por que tem tanta briga na família? É porque não alcançou o ágape. Por isso que o amor ágape, ele é o único que exige aliança, em primeiro lugar. E casamento exige aliança. Mas a aliança, que é o compromisso que a gente faz, ela exige uma coisa que é a fidelidade. O que é a fidelidade? É a fé. É aquele momento em que você diz, no contexto espiritual, Jesus Cristo, és meu Senhor e Salvador por tudo que o Senhor fez por mim. E agora eu quero estar ligado contigo para te expressar com uma imagem visível através da minha vida. Com esse corpo agora eu quero te servir e não mais servir o mundo. No casamento é a mesma coisa. Os dois se encontram e ali, na aliança, eles fazem uma fidelidade. Presta atenção. Fé, fidelidade não é para com o outro, não. Fidelidade é para consigo mesmo, por aquilo que você prometeu. Então, se pela fé em Cristo você promete que Ele é seu Senhor e Salvador, se você viver fora dessa realidade, você perdeu exatamente esse processo da fidelidade. Você negou a fidelidade a Ele.
Então a fidelidade é um ponto fundamental. Então a aliança para ter a comunhão, que é a comum união que você faz dizendo, expressando, confessando e professando que você vai amar aquela pessoa até o fim. No tempo bom e no tempo ruim. No casamento a gente fala isso. Eu vou até o fim com você, embaixo da ponte ou fora de embaixo da ponte. No lugar bom e no ruim, na doença e na tristeza. Em tudo. Então, mas a hora que a coisa vai apertando, cadê o amor ágape? Não existe no casamento. E é nele que vai estar consumado esse amor. Então Deus deu o casamento como uma instituição maravilhosa para a gente viver esse amor. Porque Ele quer uma família. Na igreja Ele quer uma família. E as pessoas não entendem isso. Eles continuam num relacionamento só, religioso apenas. Não tem uma comum união. Come do mesmo pão, bebe do mesmo vinho, mas Cristo não é cabeça. Então eles não sentem uma realidade de um sentimento de Cristo. Porque eles bebem e comem sem discernir o corpo. E nós somos o corpo de Cristo. Por isso que nós sentimos como Cristo sente, pensar como Cristo pensa, porque Ele é a nossa cabeça agora, de toda a potestade e principado, como nós já vimos. Porque tudo crê. O amor ágape, está lá em 1 Coríntios 13, Paulo explica. Tudo crê. Então é fidelidade. Ele crê que o casamento é a instituição divina e que esse processo de fazer uma fidelidade uns aos outros, inclusive para Cristo, você vai ser até o fim, venha o que vier, tempo bom e tempo ruim. Segundo, exige sempre perdão. Perdoar sempre. Sempre. Por quê? Porque tudo sofre. Ah, eu não quero sofrer. Ah, você não quer sofrer? Pedro virou para ele e falou assim, ó, Jesus, você não vai para a cruz não. Ele falou, arreda Satanás. Você está fora do propósito de Deus. Porque dentro do propósito de Deus, tudo sofre. Amor ágape. Exige misericórdia. Misericórdia é miséria no cardio, miséria no coração. É só isso que vai te direcionar para esse amor ágape. Se não tiver a misericórdia, porque tudo espera, é esperança. É esperança de transformações, de mudança. Você não vai chutando o balde porque não deu certo. Ah, aquela pessoa me frustrou, então chuta aquela pessoa. Não, ele está ensinando que o amor, em 1 Coríntios 13, de 1 a 8. Porque há esperança. Então, tudo espera. Exige compromisso. Você não fez a fidelidade que ficaria com Cristo? Você não fez a fidelidade que ficaria com a mulher não fez a fidelidade que ficaria com o homem? Então seja fiel ao que você prometeu. Que você agora cumpra isso. Compromisso. Tudo suporta. Suporta no sentido de aguentar e suportar no sentido de ajudar o outro. Vocês estão fazendo isso como família? Por isso que casamento não dá certo. Você casa, chega até o filia. Até uma amizadezinha. Mas quando for para ver o ágape, não dá. Não aguento esse negócio. Você não aguenta? Você já fez tudo? Já fiz tudo. Não, você não fez tudo não. Porque esse amor que eu estou me referindo é o que Deus pede para nós vivermos. E ele fala assim, tudo suporta. E sabe como o amor ele age? Ele age com paciência. De forma benigna. Se regozija com a verdade. E ele jamais acaba. 1 Coríntios 13, de 1 a 8. É o amor da comunhão, queridos. É o amor da comunhão. Então, o que nós mais temos, o que nós mais encontramos? Não é uma comum união, é uma rave nas igrejas. É uma junção de gente, de indivíduos dentro de uma família. Mas que não tem comum união. Por que não tem comum união? Porque não tem Cristo como essência, como vimos a vez passada. Em Cristo nós encontramos o quê? Toda a essência que nós podemos encontrar de união, de equilíbrio, de igualdade e de harmonia em todos os setores da nossa vida. Foi o que nós vimos a semana passada. Nada podeis fazer sem Cristo. Por isso que Jesus, quando ele veio, ele revelou a imagem. Jesus, homem, revelou a imagem do Deus invisível. E nós, homens adâmicos, perdemos a imagem. Guarda isso, meu irmão. A imagem. Nós não expressamos mais o que nós somos espirituais. A gente fica fazendo, vamos para a religião, para ser espiritual. Misericórdia. Então o que está faltando hoje? As pessoas sabem que são salvas em Cristo. Tem informação, mas não tem sentido, não tem a revelação.
E o que nós estamos dando aqui, estudando, é revelação. Então Paulo revela aqui, em 1 Coríntios 13, de 1 a 8, que com esse amor ágape, quer seja na igreja, quer seja no trabalho, quer seja na tua vida, quer seja em qualquer lugar que você for, até dentro da tua família, ele fala, quando você se comunicar, usar a linguagem, falar um com os outros, se tiver esse amor ágape no coração das pessoas, a comunicação vai ser compreendida. Então, quando você conversar em casa e tiver briga, você fala para a tua mulher, ou a mulher fala para o marido dizendo o seguinte, essa linguagem eu não conheço. Sabe essa tua linguagem que você está usando? Eu não conheço. Fala na linguagem que nós conhecemos. Ué, qual a linguagem que nós conhecemos? Do amor ágape. Fala nessa linguagem. Porque as demais linguagens nós não conhecemos. Essa linguagem que você está falando, essa linguagem é de qualquer amor. Desde o filia até o filial. Desde o filáutio até o filia. Tá? De ponta a ponta. Mas não é o ágape. E agora a gente vai para o final, que ele diz, o seu conhecimento, veja, não é a sua informação sobre Deus, aquele Deus ausente, não, é a sua informação sobre Deus revelado por Jesus Cristo, dizendo que ele é um pai. Você já não conhece mais Deus como Deus apenas, você vai conhecer ele como um pai. Jesus filtrou isso. Por isso que ele está falando, amar o outro como a si mesmo, é parte de cumprimento de lei, queridos, mas você tem que caminhar a graça, e a graça é a segunda milha, presta atenção. O conhecimento agora que você revela de Deus, sempre por meio de uma vida santa e em santificação. Então você tem que ter um processo de santificação na vida. Não é só de salvação. Ah, eu estou salvo. Aí você vive como você quer. Errado. Você parou no meio do caminho. Você não vai chegar nesse ágape, porque você vai se frustrar com você mesmo, com alguém, com o pastor, com o irmão, com a igreja, com o marido, com a mulher, com o filho. Você vai se frustrar e vai querer voltar a um outro amor. Vai começar a construir uma nova família. Quer no sentido espiritual, quer no sentido físico. É assim que está acontecendo. E está ficando pior o mundo por causa disso. Porque está faltando o quê? O amor ágape. É o que Jesus pede para a gente amar. A gente não consegue, então vou chegar lá. Tudo isso nós já estudamos, mas agora eu estou pautando um princípio que é fundamental. Todo o trabalho que você realizar agora será proveitoso quando você fizer com amor ágape. Se você fizer com qualquer outro tipo de amor, o interesse próprio, prazeroso para você, qualquer outra coisa, lúdico, no prazer, pragma, por obrigação, por qualquer outra coisa, se você fizer tudo isso, por qualquer outra coisa, não é ágape, nada valerá. Paulo deixa muito claro, ele diz assim, não vão te compreender se você não viver o ágape, e você também não vai compreender o outro porque você não tem o ágape, e ele fala mais, você ainda, quanto ao conhecimento, se você tiver todo o conhecimento, até as coisas mais fantásticas, uma fé a ponto de transportar monte. Ele falou, mas se não tivesse amor ágape, você nada será. Sabe o que é ser? É o que nós estamos falando. Você não reconheceu que Deus nos fez para ser e não para fazer. Nos fez para ser e servir. O seu trabalho vai ser proveitoso pela comunhão com Deus e a sua prática da justiça, porque tem comunhão. Porque o amor ágape procede de um coração, presta atenção, por isso que tem que ter santificação, de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Não é a fé que você professou lá, aceita a Jesus Cristo, não. É uma fé que é acrescentada em santificação e é uma fé praticada em amor, com justiça. Então é uma fé praticada, não é uma fé proclamada só. Razão de Jesus pedir para amarmos com um novo mandamento. E eu quero fechar agora indo para João capítulo 15. Eu quero compartilhar isso com os irmãos para mostrar o que Jesus está pedindo. Ele não está pedindo para amar como se ama. Quando ele falou isso, ele estava falando que você cumpriu com isso, cumpriu a lei. Mas ele não está pedindo para cumprir a lei, para que você possa amar até aqueles que te machucam e continuar sofrendo e amando até o fim da tua vida, perdoando sempre. Você tem que ter um amor ágape. E está lá em 1 Coríntios 13. Porque ele explica também tudo que não é amor. Se você tiver zelo amoroso, já não é mais amor. Amar assim,
zelosamente, ciúmes, aquele exagerado, já não. Ciúmes tem no amor, mas não pode ser exagerado. Se buscar o teu interesse no amor, já não é mais amor. Então ele vai explicando o que não é amor também. 1 Coríntios 15, de 1 a 8. E agora João 15, 9, presta atenção que ele diz, usando aqui essa metáfora, essa parábola aqui, Jesus diz no versículo 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Veja, ele colocou ele e o pai na relação agora para a gente voltar a ser reconciliado com isso. Por isso que ele veio aqui. Para fazer com que Cristo em nós agora haja uma esperança da glória, para que haja comunhão. Por isso que a gente come a ceia, para ter comunhão. Com quem? Com o pai e com o seu filho. É assim que João, na sua primeira carta, fala. Essa expressão. Não é para ficar olhando o homem Jesus. É para entender o que ele fez, para que agora a gente expresse visivelmente o que houve de transformação dentro de cada um de nós. Presta atenção, agora ele diz assim. No versículo 9, ele diz, como o Pai me amou, presta atenção, como o Pai me amou, como que o Pai amou a Jesus? Aí você fala, pondo ele numa cruz. Tá vendo? Aí você fala, eu não quero esse Pai não, botou Jesus na cruz, Filho de Deus, botou na cruz por nossa causa. Não, você não entendeu. Você está apenas lendo o sentido claro, mas não o sentido da revelação. Ele é o verbo de Deus, ele é o próprio Deus. Ele é Deus se fazendo carne. Por isso, aquele que estava desde o princípio, aquela luz do mundo, João começa a falar isso. Lá no Gênesis, você vê o poder de Deus na criação. Mas quando ele falou, façamos o homem, ele está falando da sua vontade, queridos. E agora em João, ele está revelando essa vontade expressa, dizendo que Deus, na sua vontade, se fez carne para mostrar para os homens como que o homem deve ser. A lei mostra o que o homem tem que fazer. Mas se quebrar uma das leis, disse Tiago, quebrou todas. E agora, como nós não conseguimos cumprir a lei, Jesus completa isso por nós e mostra como nós devemos ser, mostrando como nós devemos ser. Então presta atenção, 15:9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Como ele me amou? Com amor ágape, porque Deus só ama de um jeito. Deus só tem um amor ágape. Ele amou de forma ágape, desinteressada, sem interesse algum. Ele não precisa de nada. Então ele falou, como o Pai me amou, também eu vos amei. Jesus também não quer nada da gente. Apenas quer que a gente esteja bem em comunhão com eles. Permanecei no meu amor. Permanecei no meu amor. Versículo 15 para encerrar. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, aquele que tem um amor filia, fraterno, ele é lavado por Jesus, porque Jesus dá a conhecer, revela tudo o que nós precisamos para entender o amor do Pai e para viver nessa vida. Então, nossa vida, queridos, não depende do que está acontecendo de mal conosco e nem daquilo que Cristo trouxe de bom para nós. Não, não depende disso. Depende de você voltar a ter comunhão com Deus e com Jesus. Ser como uma videira verdadeira, um ramo enxertado em Jesus. Porque sem Jesus, você nada pode fazer. Foi o que nós já vimos. Então, para que haja tudo que nós já vimos, unidade, igualdade e harmonia, é em Cristo que a gente vai encontrar isso. Já vimos isso quarta-feira. E se não encontrar isso, o que vai acontecer? Veja o que Jesus fala. No versículo agora 12, ele diz assim, o meu mandamento é este, ele falou que ia dar um novo mandamento. Então o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim como eu vos amei. Aí a pergunta é, como Jesus nos amou? Assim como. Então como ele nos amou? De forma desinteressada. Não tem nenhum tipo de amor em Jesus a não ser um único amor. O amor ágape. Que amor que é esse? Aquele que nós já vimos. Paciente, benigno, se alegra com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. E ele jamais acaba. Que essa seja uma realidade para nós, queridos. Que a gente possa entender isso. Não é amar o próximo como você ama a si mesmo, isso é filáutia. E se você ama a si mesmo, com tudo que nós temos, você nunca vai amar o teu irmão. E não vai culpar Satanás, não. É porque você não entendeu que você precisa acrescentar a tua fé professada, você precisa acrescentar virtude,
conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor ágape. Se isso existir em você, isso acrescentar, diz 2 Pedro, capítulo 1, versículo de 5 até 11, você não vai ficar infrutuoso no pleno conhecimento de Cristo. Você vai ter Cristo em você, e você vai ser um Cristo a revelar quem? O Cristo e o Pai. E você entra no reino de Deus, você revela o reino de Deus, você é o embaixador do reino. Mas se você não fizer isso e não praticar o que Pedro fala, o bem, você não vai calar a ignorância dos insensatos, porque o insensato vai achar que a tua fé é morta mesmo. E a tua fé só pode ser viva se você expressar Cristo através da tua vida. Que assim seja, que a gente possa expressar e aprender a expressar esse amor chamado amor ágape. Espero que eu tenha passado isso, que seja assim. Amém. Seja assim. Amém. Em nome de Jesus.